sociedade. A gente vem de uma pandemia, uma crise econômica, então ele deveria sim ter propostas para discutir e também para esclarecer omissão aqui, omissão acolá. O Lula sabe disso, tanto sabe disso que toda vez que ele vai melhor no debate é quando ele puxa por propostas, por cobranças na saúde, na pandemia, por exemplo, cortes do orçamento, quando ele fala do combate à violência à mulher, que para mim foi um dos pontos altos do Lula, porque o Bolsonaro não conseguiu explicar, e também, como eu citei antes aqui, a questão da economia, porque o Paulo Guedes, nesse final de campanha, até brinquei, a gente conversava que na campanha do Lula, a brincadeira era que ele tinha virado uma espécie de marqueteiro do PT, ou seja, fazendo um serviço para a campanha com declarações a respeito não só do salário mínimo, mas também a respeito do imposto de renda. Sim. Então isso pesou e muito na campanha de Bolsonaro, um peso que os assessores me dizem que teve 6 vezes mais, por exemplo, do que o peso do Carlos Roberto Jefferson, que também foi tratado, porque o Lula sabe disso, mas ele pega não só por conta da aliança de Bolsonaro com Jefferson, mas para falar da questão das armas, Renato. Isso assusta, o Lula sabe, Bolsonaro sabe, então o Lula aproveitou para falar disso também. E esse episódio do Roberto Jefferson tem a questão da desordem, né? Atirar em policiais, desordem mesmo. E eu estava ouvindo você falar e me ocorreu uma coisa curiosa, né? Um comparativo 18-22. Em 18, o Paulo Guedes serve ao Bolsonaro como posto Ipiranga, ele dizia, exatamente para comprar uma credibilidade na área da economia que ele não tinha àquela altura. E nesse momento, Paulo Guedes, muito desgastado, ele, na verdade, traz problema para a campanha do Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. Foi totalmente isso, e até nessa reta final, assessores do comitê de Bolsonaro falavam: ele precisa gravar vídeos para explicar. E aí alguns falavam: não, ele precisa não falar, porque quanto mais ele fala, não grava, melhor não aparecer, depois volta, depois você vê. Porque quanto mais falava, mais polêmicas, mais problemas trazia. Mas o que eles me diziam é que o Paulo Guedes precisava explicar Paulo Guedes. Então gravar pílulas para dizer: olha, não é nada disso. E o presidente Bolsonaro, é importante a gente dizer que o debate de hoje também vai servir para isso, para essas pílulas nas redes sociais, ou seja, edições do que o candidato Bolsonaro e o candidato Lula, eles acham que eles foram melhor nos temas, que eles acharem que eles foram melhor para as redes sociais, porque vai acabar a propaganda na TV. Então eles vão usar também essas edições para poder tentar conquistar mais um voto aqui ou acolá, enfim, convencer um indeciso. Então eu acho que nesse caso do Paulo Guedes também teve esse efeito. E ele, de fato, nesse fim, ele atrapalhou mais do que ele ajudou.